tá. Meu nome é Washington, eu trabalho aqui há 6 anos, assumi a gerência faz quase 4 anos, sou formado como engenheiro de produção. E os objetivos do laboratório que você trabalha, quais são? O principal objetivo, então, é a análise em cima desses dados realizados, a remoção e controle de turbidez, cor, descontaminação bacteriológica, correção de pH. Basicamente, é a produção de uma água segura para consumo humano. Sobre os tipos de amostras e analitos. Entre os tipos de análises e os analíticos que vocês perguntaram, a segunda pergunta. Então, os tipos de análise é tanto o manancial, que a gente faz a coleta da ET aqui, temos alguns poços do aquífero e o da Serra Geral, que são os antigos poços que são menos profundos, né? Os analíticos que nós utilizamos, acredito que sejam os equipamentos aí que vocês estão perguntando, nós temos 2 tipos, os do laboratório físico-químico, que são espectro, turbidímetro, pHmetro, como também os analíticos para leitura da câmara de contato e o tanque de contato. Então, como a consolidação nos cobra uma leitura de, no máximo, 2 horas dessa água, é um intervalo muito grande em que poderia dar algum problema. Então, a gente tem os analíticos que coletam água da câmara de contato e do tanque de contato, faz essa análise e envia para nosso supervisório, que é a cada 5 minutos. Então, temos um analítico que é o CA610, que é o para FUR, o CL17, que é o para cloro livre, um turbidímetro e um pHmetro, pelo menos para a gente ter esses 4 itens aí. E mais um que é a carga elétrica da água que entra. A gente faz a limpeza com o PAC, policloreto de alumínio, a 10%, em que nós lemos a carga elétrica e usamos a carga elétrica para fazer a limpeza. São esses aí os analíticos que a gente utiliza. E quanto ao número de amostras analisadas por dia, por semana, vocês têm um número assim de... Só da estação, aqui na estação, que essas cada 2 horas aí, nós temos, além das análises que a consolidação nos pede, nós temos algumas que a gente faz para controle interno. Então, nós temos nossos padrões internos. São pelo menos 30 análises de água bruta, 12 análises de água coagulada, mais 12 de decantada, 12 da filtrada, são de 60 a 72 de água da saída, dos 6 filtros que nós temos, são filtros duplos, de 60 a 72 do tanque e da câmara de contato, e mais de 50 a 60 do principal reservatório que temos aqui fora. Isso por dia ou por semana? Por dia. Por dia, isso nossa, bastante só coisa. daqui. Ele vai estar uma média de 8.000 análises por mês, às vezes até mais, depende da necessidade. Nossa Senhora. É análise. Bastante coisa. 24 horas, sempre tem alguém no laboratório. Em relação ao custo de aquisição e a manutenção desses equipamentos que vocês utilizam aí? Isso é bem variado. Um turbidímetro, hoje, nós estamos usando o 2100Q da RAC. Nós temos 2, tem o 2100P e o Q. A compra dele está uma média de 8 a 9 mil reais. Um espectro, nós utilizamos o DR3900. Ele está uma média de uns 30, 35 mil reais. Mas nós temos o antigo, que era o DR2800. pHmetro, 3 a 4 mil reais. Nós usamos da Digimed. Vai depender na hora da compra. Então, como é licitação, não dá para dar uma certeza. É uma estimativa de valores, tá? Estou dizendo os últimos, porque Sim. Eu lembro um pouco de cabeça. E manutenção, eles têm muito custo? Aí que tá. Esse é o ponto maior que a gente vê. A gente faz uma licitação anual para manutenção e calibração. Isso usando a ISO 17025, para manter um padrão bom. Então, além dessa manutenção e calibração por uma empresa, tendo a ISO 17 e o 025, tem a manutenção e prevenção por nós também. Algumas coisinhas a gente pode fazer a substituição, além da calibração. Então, a gente compra os padrões
é listado todo ano os padrões, então a gente faz também a calibração interna, para manter aí os equipamentos sempre bons. Limpeza, coisas do gênero, né? Sim, sim. E qual é o perfil que o operador do equipamento deve ter para trabalhar num laboratório desses? Hoje, o CIMAI, até por conta do CRQ e tudo mais, ele faz uma cobrança de que entre no mínimo com curso técnico. Eu entrei com curso técnico. Então, tem 3 cursos técnicos exigidos no mínimo. O técnico em meio ambiente, o técnico em química e técnico em saneamento. É claro que, quando entra, já parte para algumas situações internas em que houve alguns treinamentos. Então, a gente faz treinamentos com o Senai, com algumas empresas que nos prestam serviço, como laboratórios externos, a Terra Análise, o Lab de Blumenau, o Freytag, o LACEN também fornece alguns treinamentos. Então, a gente sempre tem uma contínua no treinamento. Mas todos que entraram aqui mesmo, curso técnico, no meu caso, continuaram estudando. Então, todos hoje têm uma graduação superior ao técnico. Temos alguns indivíduos que fizeram administração também. Tem alguns que têm a formação em engenheiro químico, engenheiro de produção. Então, não fica apenas fechado ao mínimo de entrada. Sim. Tá, só não estava na pauta, mas assim, você sabe me dizer quantas pessoas que trabalham no laboratório? Se é só uma? Nós somos em 7. Os 7 fazem o mesmo serviço. Mesmo eu, estando na atitude de gerente, também faço o mesmo que o deles quando necessário. Como é 24 horas, Daí 360, intercala, né? a gente se obriga a fazer o que precisar. Sim. Até pela situação em que, como é uma demanda grande de trabalho, e também tem a ampliação da estação agora e a construção da ETL, que é a Estação de Tratamento de Lodo, que está sendo construída, está terminando na realidade, nós vamos ter um aumento de análises. Então, esse número de análises que temos hoje vai aumentar significativamente. Sobre a garantia da qualidade dos resultados. Então, como eu disse, os equipamentos, eles partem de um edital, de uma licitação, mas eles têm um termo de referência, ele é bem específico para vir um equipamento de boa procedência. Sim. Nossos equipamentos são, além de ter uma boa procedência, nós temos uma licitação anual para os reagentes, então não é qualquer reagente que vem, ele tem todo um pré-requisito para isso. Então, ele tem toda uma exigência em cima, né? Além dos equipamentos de boa procedência e toda essa exigência, tem os reagentes que são padrões para eles até por conta de curva e tal, para não ter um erro. Tem mais o treinamento do indivíduo, a cobrança mínima de escolaridade, a ampliação disso, treinamento disso, e mais a manutenção e calibração mínima de uma anual, mantendo a ISO 17025. Então, a gente trabalha com isso. Além disso, até mesmo por conta das cobranças dentro do CISÁGUA, o IMA e tudo mais, tem a coleta e análise externa, de um laboratório externo. Que ele tem que ter a ISO 17025 também, e pelo menos 50% da 9000. Então, um laboratório externo vem fazer coleta tanto da água da ETA, a água das ETs, manancial, montante e jusante das ETs, poços, além das outorgas para os poços, né? Então, tem um calhamaço de documento para poder ter uma liberação. Não é simplesmente ao nosso gosto. Então, a gente tem que seguir a consolidação, seguir o que cobra o CISÁGUA, cobra o IMA e demais aí. Além das vigilâncias que vira e mexe aparecem aqui. Sim. Bom, eu acredito que seria isso, né? Só se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas acho que para nós duas ficou tudo bem esclarecido sobre o que a gente precisava de informação. Uhum. E a gente agradece pela disponibilidade tua para estar gravando essa entrevista com nós, tá?